O São Paulo hoje é a quarta força do futebol paulista. Participe com a gente via Twitter, #Expediente Futebol. Quando a gente saiu para esse vivo aí para ouvir o Marcos Guilherme, aqui ao meu lado o Calheiros falou assim, agora, 18h10 ao vivo, tá trabalhando o São Paulo. Legal. Mas, cara, tem que trabalhar, né? Legal. Não fez um gol até agora, não mudou nada, o time mais enfraquecido em relação ao ano passado. O São Paulo tem que trabalhar, porque se não trabalhar... Piora, né? Piorou. Além do que já tá, né? Mas como é que piorou em 2 jogos? Você já pode ser definitivo assim? Ué, cadê o Aí Hernanes? nem jogou o time titular. O Hernanes está aí? Não. O Lucas Prato está aí? Mas acabou. Não mas eram as figuras diferenciais do ano passado. Esse time que está O jogando... Hernani, você está falando? Os dois. Prato, segundo o Prato também ajudava, era bom jogador. Não foi o Prato do Atlético, não foi o Prato de Vélez, de outros tempos, mas foi um Prato que pelo menos... Mas chegou o Diego Souza. Só que o Diego Souza, individualmente, ele, pra mim, como meia, é inferior ao Hernanes e ele, como centroavante, é inferior ao Prato. Ele é bom jogador, mas se você colocar individualmente o Diego Souza, ele, se for jogar como meia, não tem a qualidade do Hernanes, pra mim. Sim. E como centroavante, não tem a qualidade do Prato, daquilo que pode demonstrar. Útil. Mas o Prato também não rendeu isso tudo. Não rendeu, concordo com você. O Prato mas foi ele um prato jogador. vazio, vamos falar, vai. Só que a Diego questão... é um jogador O Diego Souza foi convocado melhor no Campeonato Brasileiro. Mas aí é que eu digo, o São Paulo piorou, e esse São Paulo que jogou contra Novo Horizontino, que atuou contra o São Bento, nessa mescla das duas escalações, era o grupo, ou a grande base da equipe, que no ano passado, aliás, é a base, porque o São Paulo só contratou 3 jogadores, o Anderson Martins, que ainda não jogou, o Diego, que estreou forçadamente no final de semana, e o Jean, goleiro. É o mesmo grupo que no ano passado brigou incessantemente contra o rebaixamento. Me perdoe, Faciano, você está analisando até agora o que o time pode fazer e você está analisando qualidade de jogador no papel. Esse time não, eu tô analisando na prática. Esse time do São Paulo que jogou. Mas como é que você está analisando na prática? Vamos lá. Esse time porque esse time que jogou ontem. Mas eu vou te falar assim, ó, Sidão ou Jean? Jean, pra mim, é mais goleiro. Tá, mas assim, qualquer um dos dois são bons goleiros. Aí é o Militão, né? O lateral. Militão jogou... Rodrigo Caio, Arboleda ou Anderson Martins. Escolhe um dos dois. Dos 3 escolhe 2, põe zagueiro. Reinaldo ou Edmar. Ou o Júnior Tavares. Né? Pelo que treinou hoje, vai jogar o Reinaldo. Tá, mas o Reinaldo e o Anderson Martins é bom lateral. Aí você pega o meio campo, Jusilei, Petros, Hudson. Eu tô falando até um tripé aqui, né? O Hudson nem tá jogando, né? Tá, mas enfim, voltou pro São Paulo. Voltou pro São Paulo e voltou em alta, porque foi muito bem no Cruzeiro. Tô falando assim, esse meio campo, com o Eva e o menino aí que falou, Marcos Guilherme. E o Rodrigo e o Diego Souza é um bom time. No papel sim, mas esse time assim, não deu. Eu tô analisando. Mas esses caras ainda prática, vão jogar. Sim. O Dorival tá treinando os caras, tá? Então, assim, mas é aí que está. Assim, só vou encerrar o meu lado. Claro. Né? Eu tô analisando pela prática. Esse time que o Zinho deu agora, 85% desse time era o time do ano passado, que não jogou no ano passado, que teve o Hernanes e aí teve toda uma mobilização. Mas aí, se for voltar pro ano, voltou agora, começou um elenco, saíram 17, veio mais 13, assim, foram se adaptando, aí chegou um treinador, o Dorival, no meio do caminho, com a corda no pescoço. Não é fácil jogar com a corda no pescoço. Então não dá pra você ir montando. Agora é um novo ano. O Dorival desde o início, fazendo a pré-temporada e ajustando o time. Calma. No primeiro jogo, vamos destacar que é importante. No primeiro jogo, apenas atuaram o goleiro Sidão e o lateral esquerdo Reinaldo. Só. Os outros 9 jogadores que entraram em campo, certamente não serão titulares. Pode ser um ou outro. Já no jogo de sábado, Sidão jogou. Militão, que vai ser o titular, jogou. Rodrigo Caio jogou. Petros, Jusilei, o Marcos Guilherme. Sim. Aí no segundo tempo entrou o Diego Souza. Entraram Diego Souza e Cueva. Cueva também. Sim. Ainda não é o time
Titular. Tem o Anderson Martins, tem o Arboleda que ainda não jogou. O Reinaldo não atuou no jogo de sábado, entrou o Edmar. Pelo treino de hoje... Então é difícil você fazer uma análise. Eu tô com o Luciano aqui, são só 2 jogos. Uma coisa é a qualidade dele, outra coisa é a formatação de time. No clássico, no final de semana, vai ter o jogo do meio de semana. Mas com certeza o Dorival, da mesma forma que o Carille, o Dorival também está preparando esse time dele titular para esse grande jogo. Mas para esse clássico, né? Tem time aí que vai jogar a Libertadores que já está com o time principal jogando. Por que o São Paulo ainda não está com o time principal jogando? Aí tem mais um compromisso agora, Mirassol. Aí vai pro clássico pressionado, se não passar bem pelo Mirassol. Dentro dessa não fez um gol até agora. O São Paulo não tem a Libertadores. O Cueva se apresentou 6 dias depois. O Diego Souza foi contratado no meio do caminho. Estão queimando etapas. Eles são obrigados a fazer queimar etapas, né? Eles precisam dar rodagem para esses jogadores. O Vasco é um exemplo. Mesmo não sendo ideal. O Zé Ricardo tem que botar em campo os jogadores que ele vai contar já na quarta-feira. E ele deu entrevista falando isso. Chile, exatamente. Falou bem isso. Outra opção. Não tem outra opção. Não vai preparar o cara para estrear na semana da Libertadores. O Zinho tá aqui. Ele sabe melhor do que a gente. Vai entrar com a perna pesando o dobro do que ela pesa. Talvez ele esteja pensando, o objetivo pode ser também, é claro, o clássico é importante, mas tem Copa do Brasil e é jogo eliminatório, né? É o 5º jogo do ano do São Paulo, já é a Copa do Brasil. Né? Já é uma decisão. Já é uma decisão, é depois do clássico. Mas esse jogo único e no campo do adversário. Pelo desempenho de ano passado, do que é a base desse ano. O jogo será em Londrina, só pra gente ilustrar. O Dorival vai trabalhar, o jogo. Mas eu não vejo nessa estrutura desse grupo do São Paulo, com o que está hoje, essa força suficiente para fazer um ano muito diferente do que foi o ano passado. Precisa de muito mais gente, pelo menos 4 ou 5 peças com valor para que esse time ganhe um acréscimo. Porque o elenco, o banco de reservas são muito jovens, muitos garotos. A base ela tem que ser um complemento de um time forte, de um time sólido, de um time bem estruturado. Não pode ser a solução como o São Paulo tem tido agora nesse momento, e o próprio Dorival falou isso. Não tem no mercado, então a minha solução vai ser a base, claro que é emergencial, mas essa solução emergencial preocupa, porque você já começa a dar responsabilidade para garotos que têm talento, mas que vão receber uma pressão, uma carga extra desnecessária para esse momento, até da própria carreira. Então, é esse grupo básico, né? Não são só esses jogos de análise. Isso é do ano passado. Esse era o time sem o Hernanes. E é um time que preocupa. Alan Patrick foi um nome que surgiu hoje. Ano todo. O Alan Patrick foi um nome que surgiu hoje. E aí, Quesada? Diante dessa análise que o elenco não é um elenco com tanta qualidade, o Alan Patrick pode agregar de alguma maneira. O ideal nem sempre é possível no nosso mundo maravilhoso. O ideal seria não ter perdido o Hernanes, o ideal seria ter trazido o Scarpa, o ideal seria o Gilberto ter uma cabeça um pouco mais no lugar e as pessoas que cuidam da carreira dele, que se esperasse uma semana o Prato tinha ido embora para o River, ele seria o centroavante do São Paulo e seria muito útil nessa temporada. É assim, qualquer jogador que chegue nesse momento vai agregar ao elenco do São Paulo Futebol Clube. Mas eu acho que a gente está sendo um pouco duro e crítico demais para esse reinício de trabalho. Vamos esperar entrar aquele time considerado titular para a gente fazer uma análise um pouco mais fria daquilo. É claro que o torcedor quer que ganhe o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto jogos do Paulista, que já vença agora no primeiro duelo contra o Madureira na Copa do Brasil. Mas o tempo de maturar, de esperar, é fundamental. O cara olha pro outro lado e vê o Santos vencendo. Tá quietinho lá, ó, o Santos. Vê o Palmeiras vencendo, o Corinthians fazer 4-0 Mas o São Paulo é diferente. Aí o São Paulo pega o Novo Horizontino em casa, sai no 0-0, quase perde o jogo. O São Paulo é diferente do Palmeiras e do Corinthians. Eu concordo com você em acharmos aqui que a pressão é grande no início. Parece até que o São Paulo está jogando, entra no campeonato para jogar contra o rebaixamento, ainda está no Campeonato Brasileiro. Isso acontece também com Fluminense, Botafogo, que estão pressionados também, dentre outros, no Brasil inteiro. Mas o cara olha para o outro lado e vê que apesar de pouco tempo de trabalho, de só 2 jogos, outros times estão vencendo. Santos está ganhando, Palmeiras está ganhando, Corinthians goleou. A tua análise é perfeita, mas vamos lá. O primeiro jogo do São Paulo teve só 2 titulares em campo. Exato. Aí você vai criticar o quê? Mas o Dorival está errado. O Cueva chegou 7 dias atrasado. O Diego Souza ficou um tempão aí esperando a negociação.
também se apresentou depois. Se apresentou na realidade, mas teve que voltar, resolver mudança, tal, uma coisa normal na vida de jogador de futebol. Então a gente precisa ter calma. O Hudson acho que estava com problema físico. O Hudson está machucado, o Arboleda estava com alguma coisa. Então é todo um processo. O Hudson, pelo que jogou no Cruzeiro no ano titular passado, desse time. Não dá para entender. Não dá. O Hudson não ser cogitado no time do São Paulo. Não deu para entender porque ele não ficou no Não, Dorival já cogitou. Dorival cogitou. O Hudson pode ser improvisado na lateral direito. Pode ser improvisado na lateral, ele pode ser... Claro, não vou comparar aqui, não estou comparando o Hudson com o Hernandes, mas o Hudson, numa eventualidade, ele pode, quem sabe, compor aquela penúltima linha ali por dentro. O tripé. 2 jogadores abertos. O Diego Souza esquece. Diego Souza, quando negociou a transferência dele para o São Paulo, uma das condições é ser o substituto do Lucas Prato. Um exemplo muito claro. Está na numeração do Diego Souza. Parece uma bobagem, mas não é. Já está ali para trabalhar aquela ideia que o Diego Souza é o camisa 9, é o número 9, porque é só ali que ele pode chegar na Rússia. O Dorival, que é o Diego Souza, fazendo o Dorival deu uma entrevista pra gente aqui, né, no Boa Noite Fox, e falou que vai utilizá-lo para aquela parte final do momento da definição, do passe final ou do gol. Não quer ele voltando, marcando o volante, vindo lá atrás, quer aproveitar a qualidade de definidor, de armador que ele tem, e eu acho que está certo. Por isso que eu até dei um pitaco aqui de treinador na escalação, botando esse tripé, que ele, Dorival, falou que considera como volante, primeiro volante, Jusilei. Petros e Hudson, ele considera que são jogadores com criatividade que chegam, qualidade, que entram que infiltram. Então, por que não fazer esse tripé? E aí tem um Marcos que é velocidade, tem um Cueva que se movimenta, tem velocidade, e o Diego para essa definição. Eu acho um bom time. Então, mas aí sabe qual a diferença? Só que esse timezinho precisa treinar. Vai ser titular? Quem? O Alan Patrick passou pelo Palmeiras. Aí a gente tem que pegar o jogou aqui no Flamengo também. É meia, criatividade, bate bem na bola, bate bem falta. É uma boa opção. É uma boa opção para preencher esse elenco e para brigar por posição. Ele não deixou saudade no Flamengo e nem no Palmeiras, né? Ele tem qualidade, mas precisaria ter demonstrado mais. O Flamengo, quando terminou o contrato com o Alan Patrick, o Flamengo só não ficou com o jogador pelos altos valores que o Shakhtar era caro. Pedia. O Shakhtar só aceitava vender o Alan Patrick. Mas houve E se o Alan Patrick tivesse sido tão mal assim no Flamengo, o Shakhtar facilitaria a permanência dele. Ele não foi titular absoluto. Ele pediu o retorno. Mas ele foi muito bem, ele fez gols. Ele é bom jogador, Não, ele não foi titular absoluto, né? Ele não foi aquele cara indispensável para a equipe 2016, né? Quando deixou o Palmeiras, inclusive. A questão é a seguinte: o Alan joga pelo meio, pode jogar aberto também, ele faz 2 funções. O que falta a esse São Paulo é um cara que tinha essa característica. Desculpa, voltou ao tema do Hernanes. Mas não tem. Cara, é difícil, mas é o que fala. Mas ficando chato. Bom, posso só terminar o comentário? Aí depois vocês falam o que tem pra falar. Porque vocês estão falando tanto de blá, 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 e ninguém pensa no que realmente é a grande solução, que o São Paulo tem que se preocupar bastante no mercado, que aí é por isso que estão falando do Alan Patrick. Que é um cara que pega a bola e tem um bom passe para que ela chegue com qualidade ao Diego Souza. Porque não vai adiantar nada se pode pôr o Diego Souza, o Batistuta, o Ronaldo Fenômeno, o Romário ali à frente, que se a bola não chegar, não vai. E o São Paulo não tem ninguém que leve essa bola com qualidade. O Romário vai buscar. Entendeu? Não vai com qualidade. A questão é essa. O Cueva não tem esse passe. O Cueva, para mim, é um atleta super valorizado. O Hudson não tem esse passe. O Petros não tem esse passe. O Jusilei, muito menos. O que mais se aproxima no elenco, que pode trabalhar essa bola com um pouco mais de qualidade, é o menino Lucas Fernandes, que é bom jogador. O Alan Patrick tem esse passe melhor. É um cara mais lento em relação à movimentação, mas tem esse passe. O São Paulo precisa, talvez, mudar um pouquinho no esquema, o próprio Dorival, e ter um jogador que jogue nessa função que praticamente fez o Hernanes, de pego a bola e sirvo meus companheiros com mais organização. Mas são poucos jogadores no mercado que fazem essa função do Hernanes com a qualidade. Por isso que queria-se o Scarpa, porque é o cara do passe. O São Paulo não tem isso. Mas não tem. Então vamos trabalhar com o que tem agora. Esquece o Alan Patrick. O treinador falou isso. O que tem à disposição. O treinador falou isso. O que tem à disposição é um time inferior. A cabeça do técnico, e a gente pode dar o pitaco que for, mas vamos esclarecer o que o técnico pensa. É Jusilei, é Petros, é o bendito do Hudson, é o Cueva numa ala,
o Marcos Guilherme na outra e o Diego Souza sendo a referência no ataque, indo e voltando. Nesse esquema é o meio-campo. Tem que deixar esse time jogar pra Esse esquema vai ter dificuldade. Quando o Hernani chegou, todo mundo espinafrou a contratação do Hernani. Ah, tá vindo da China e não sei o quê. Todo mundo torceu o nariz depois. O cara foi um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Tem que esperar, Facincani, a coisa acontecer. É isso que o São Paulino precisa esperar. São só 2 jogos. O Campeonato Paulista só vai terminar em abril. A final do Brasileiro termina em dezembro, a final da Libertadores termina em dezembro, a final da Copa do Brasil termina em dezembro, a final da Copa Sul-Americana termina em dezembro. Como ficar criticando algo que só tem 2 jogos na temporada? Esqueçam Cueva, Marcos Guilherme, para serem jogadores de armação que vão conduzir o São Paulo. Com esse meio vai ser difícil. Muito, aliás. Vai precisar o São Paulo sim sair a caça no mercado de um O Dorival não falou que é esse meio, não. A gente, com as peças que estão ali... Então, com essas peças tem dificuldade. A gente está analisando, mas não quer dizer que seja essa. Mas com essas peças não dá para fugir muito disso. Então, mas eu estou analisando. Exatamente, a minha análise em cima disso. É o que a gente pode montar. Acho que ele não vai montar diferente. A minha análise é em cima disso. Com essas peças, vai ter dificuldade. O André voltou ao esporte, não lembra o período exatamente. Saiu do Corinthians, foi para o Sport em 2016. Tá, mas teve um período na temporada passada que não tinha o André e o Diego estava jogando na função, né? Sim. Quem era o homem por dentro do esporte que fez o Diego crescer tanto assim? Gabriel Xavier. Mas você acha que o Gabriel Xavier tem essa qualidade que o Hernandes tem? Não tem, mas ele talvez tenha uma característica. Não são maiores do que as dificuldades atuais do São Paulo? Com o Luxemburgo, o Mena caía pela esquerda. Não jogou em alto nível? Com o Gabriel Xavier, o Sport tinha... Futebol não tem receita exata. Não é questão de receita exata, a questão é que a característica do jogador... Mas o Gabriel Xavier... Você pode pegar um jogador como o Hudson, que tem qualidade, Mas o Hudson não tem passe. Fez muito isso no Cruzeiro. Ele é marcador, ele é nos homens de frente. O Hudson é um volante. Ele é volante quando você não tem os volantes para jogar com ele. Mas não é o caso do São Paulo. O São Paulo tem o Jusilei e o Petros. Você pode liberar, soltar um pouquinho mais o Hudson. E ele tem qualidade para fazer. O Petros é um ótimo. Ele não vai ser o Hernanes. Não, é o que eu tô falando, você tá concordando comigo. Não, mas falta passe. O São Paulo não tem atividade. Não pode. Eu acho que a gente está se baseando muito em um cara... O Hudson é desarme. Que é fora da cara, que é um pouco... Mas falta isso. Do Hudson, o que vocês estão querendo... Comentário do ano passado. Vocês querem transformar o Hudson no Hernandes. Isso ele nunca será. Comentário no ano passado de um São Paulino. O melhor volante do São Paulo foi o Hudson. Sim, só que o Hudson não é um... Não precisa ser o Hernandes. Mas o São Paulo precisa de um cara assim. Mas o São Paulo não tem mais não tem o Pedro Rocha. Não interessa, mas você precisa. Ou tem um cara dessa característica hoje, ou esquece. Não vai ter nada no ano. Ou tem um jogador, jogo para organizar, para colocar todo mundo muito bem alinhado ali à frente, ou esquece. O São Paulo, o time corre, o time busca, falta organização. Mas o Dorival vai ao mercado. Aí faz o quê? Você tem o Raí, você tem Ricardo Rocha, você tem... O Dorival não é um treinador competente para montar um time sem o Hernandes. Eu acho que o São Paulo já teve lá que acabou a carreira. Aí sim. Tem no que o Dorival falou. Conheço o Dorival, trabalhei com ele. Baita de um profissional. E ele falou aqui, olha, gostaria muito de ter o Scarpa. Ele foi muito sincero. Ele falou assim, queria sim, fiquei triste que ele tenha sucesso para o clube que ele está indo. Cabe a mim, com a minha competência, buscar dentro do meu grupo, dentro do meu elenco, montar esse time. E eu tenho aqui peças, eu tenho como formatar um esquema tático de dar um padrão de jogo pro meu time. E eu não vou ficar lamentando. E aí ele elogiou o menino, o Brenner, né, da frente. Isso. Elogiou Shailon. Vai pra segunda temporada. Que são jogadores que ele vai trabalhar. Eu tô falando a fala do treinador, tá? Ele falou aqui isso. E eu não estou comparando o Hudson com o Hernandes. Não estou. Isso que ia falar. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Não é isso. Eu falei, você poderia dar uma oportunidade com um meio campo desse, que com certeza... Claro, mas nenhum dos três... Calma, não tem. Calma, nenhum dos três tem a característica do Hernanes. Eu concordo. O Hernanes foi fundamental, baita do jogador. Mas não tá mais no São Paulo, meu amigo. Então, por que não tentar fazer um tripé, liberando um pouquinho esse, libera mais o outro? É isso que a gente comentou aqui. Não é que esses jogadores vão fazer o que o Hernanes fazia. Não dá. O São Paulo pode ter ganho. Por isso eu falei do Lucas Fernandes. Não é isso que eu falei. O São Paulo pode até ter um ganho. E a gente está falando em Hudson aqui pelo futebol que ele apresentou na temporada passada. E tendo o Dorival Júnior, jogadores como o Juscelino
Jusilei e o Petros, que a gente imagina, né, que são jogadores fundamentais nesse esquema que o Dorival está montando para 2018, por isso que a gente está projetando aqui o Hudson, por tudo que ele apresentou lá no Cruzeiro. Sim, e também, para você não desperdiçar isso daí. Porque eu vejo nessa... viu ele jogar bem no Cruzeiro, com o São Paulo se ressentindo de ter um cara como ele. Ô, Hamilton, se o Hudson ele é adaptado nessa função, ele de repente não vai ter, ele certamente não vai ter o poder de criação que o Facincani está falando aqui, daquele último toque por finalizador, da organização da jogada. Mas ele pode preencher, ele pode fazer, tendo suporte no próprio tripé com o Marcos Guilherme, né, com o Cueva, tendo dois jogadores atrás dele que marcam bastante, Jusilei e Petros, e sem a bola... Eu vejo, sem a bola, na comparação com o próprio Hernandes, um Hudson que vai ser muito mais participativo. Não, sem a bola, sim. É um cara que faz o vai e vem com muito... Claro que sim, mas claro que sim. O que eu disse em relação ao São Paulo, que o São Paulo precisa, por exemplo, se você forma um time com essa trinca, você põe o Lucas Fernandes, o Marcos Guilherme e o Diego Souza. Você faz com que o Petros e o Hudson ajudem nesse corredor, componham bem a subida de lateral, que o São Paulo tem o Reinaldo hoje que desce bem, o Militão desce bem, ele tem muito poder físico, então você ganha duas vertentes e municia o Lucas Fernandes. Matura o jogador, porque o Lucas Fernandes é bom jogador. Ele é bom jogador, ele tem passe, ele tecnicamente é inteligente, ele é jovem. Então você tendo jogadores como Petros e Hudson, que roubam a bola facilmente, que marcam bem também, que são rápidos nessa transição, e entreguem a bola para... Quem tem essa qualidade, Diego Souza vai ter sucesso, Marcos Guilherme vai entrar bem. Então vocês querem. Não. Vocês estão defendendo o que é Cueva, que é Marcos Guilherme. Não. Qual é o meio-campo que você desenhou? Querido Facincani. Qual é o meio-campo que você desenhou? Querido Facincani, tudo que você só disse que... Pera aí, deixa eu falar só um minutinho, meu filho. Nós concordamos que o Hernanes vai fazer falta. Nós todos concordamos. A torcida do São Paulo, a torcida do Corinthians, do Vasco, do Flamengo, da Conchinchina, todo mundo concorda que o Hernanes vai fazer falta. Ponto. Segundo, o Hernanes não está mais no São Paulo, então esquece o Hernanes. Nós estamos falando que com o que tem à disposição nesse momento de material humano, o técnico de São Paulo pode fazer algo diferente para transformar esse time no time competitivo. Gente. Hoje, né, o próximo do ideal hoje é você ter o Lucas Fernandes, que não está sendo utilizado. O próximo do ideal é ter um dinheiro que porque o São Paulo não tem para contratar 5, 7, 8 jogadores. Porque pelo que se desenha, ele vai manter a mesma estrutura do ano passado, pelo que se desenha. E com essa estrutura do ano passado, com o Marcos Guilherme, com o Cueva, né, que eu acho que é um jogador que taticamente não funciona, é um atleta que joga quando quer, é um jogador que, nossa, precisa de um gás, né, é uma nhaca toda. Tá ali, enfim. Tá ali, tem que tirar mais o jogador, tem que convencer o jogador. Agora, se ele não render, aí tem os meninos que estão ali, que ele pode trabalhar para buscar o seu espaço. Vamos aguardar. Tem compromisso meio de semana no São Paulo e depois tem o Clássico. E aí a gente vai evoluindo durante a semana esse assunto São Paulo. O outro tricolor apresentou reforços hoje. De Amores, o Fluminense está enamorado, né? Tem o goleiro De Amores chegando aí como reforço, tem Ayrton apresentado. Juliano Lima, atualiza